E eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 1. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo número 1. Nós vamos ler a partir do versículo número 1 também. E mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, eu quero te convidar a fazer aí essa leitura. Gênesis, capítulo número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A gente vai ler o 1, o 2 e depois nós vamos lá para o final, para o último versículo do capítulo. Gênesis, capítulo número 1, versículo número 1. Esse aí é fácil de achar, né? Quem achou, dá um glória aí. Esse aí é molezinha, né, Rogério? Esse aí é fácil, esse é fácil. Glória a Deus. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você pode repetir? Diga assim: criou. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora vem comigo lá para o versículo 31, último versículo do capítulo. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Você pode repetir comigo? Diga assim: e eis que viu que era muito bom. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração. E eu te peço, ó Pai, que agora seja também ministrado ao coração do teu povo. Senhor, que essa palavra fale conosco e gere crescimento. Gere, Senhor, ainda mais maturidade na nossa vida. Senhor, que nós possamos de fato experimentar a graça que nos faz crescer. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos lá, tema da mensagem dessa manhã: trazendo beleza à vida que Deus nos deu. Tema da mensagem dessa manhã: trazendo beleza à vida que Deus nos deu. Amados, quando a gente vai falar sobre pregação, tem um autor que eu gosto muito, um dos grandes pregadores da história da igreja. O nome dele era Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones tinha um princípio, um entendimento sobre pregação que eu acho muito interessante e é importante compartilhar com vocês aqui antes de entrarmos a fundo nessa palavra. Martyn Lloyd-Jones dizia, Natane, que existem 3 tipos de pregação: a pregação evangelística, a pregação doutrinária e a pregação didática. A pregação evangelística, ela tem um objetivo principal: alcançar o não crente. É aquela pregação que apresenta o evangelho para quem ainda não está na presença de Deus, a pregação evangelística. A outra pregação que ele destaca é a doutrinária. A pregação doutrinária é aquela que se ocupa, Edgar, em trazer pontos importantes da fé cristã e explicar aquele assunto. Por exemplo, doutrina da Trindade, doutrina da salvação, doutrina da escatologia, temas específicos, pregação doutrinária. E a pregação didática que ele pontua é a pregação temática, que vai pegar questões do cotidiano, questões do dia a dia e trazer à luz do que a palavra de Deus fala sobre aquilo, diz a respeito. E essa manhã eu trago aqui para nós esse terceiro tipo de pregação, uma pregação didática, uma pregação temática, e eu quero falar com você nessa manhã sobre criatividade. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas criatividade tem tudo a ver com vida com Deus. Criatividade tem tudo a ver com uma vida madura na presença do Senhor, uma vida frutífera na presença de Deus. Quantos aqui se consideram criativos? Tem alguém aqui nessa manhã que se considera uma pessoa criativa? Temos algumas pessoas aqui, não sei se os outros ficaram com vergonha de levantar, mas tivemos aqui algumas pessoas criativas. Só que eu quero fazer ainda uma outra pergunta para você, e agora você não precisa me responder, mas você vai responder para você mesmo.
Você considera a criatividade algo relevante, importante para uma vida com Deus? Criatividade. Às vezes a gente pensa pouco sobre esse assunto. Às vezes a gente pensa que criatividade é uma coisa que vem do nada sobre a nossa vida. Só que eu quero mostrar para você nessa manhã que criatividade é um dom de Deus para a nossa vida. É um atributo de Deus que Ele também quer compartilhar conosco. Então a gente vai entrar aqui nesse tema nessa manhã, trazendo beleza à vida que Deus nos deu. E antes da gente entrar nos pontos dessa mensagem, eu queria trazer para você meu Deus, fugiu a palavra aqui agora, uma explicação, uma definição de criatividade. O que é criatividade? Criatividade é a habilidade de ver o que todos veem, mas de pensar o que ninguém pensou. Eu vou repetir. Criatividade é a habilidade de ver o que todo mundo vê, mas de pensar o que ninguém pensou. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é criativo. E eu quero entrar nesse primeiro ponto com você nessa manhã. Primeiro ponto da mensagem, a criatividade de Deus. A criatividade de Deus. Quero convidar você a mais uma vez abrir aí a sua Bíblia no versículo número 1 de Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1, a gente vai ler o 1 e o 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amados, quando a gente olha aqui para esse trecho da Bíblia, é curioso a gente parar para pensar, Tiago, que dentre tantos atributos que Deus tem, dentre tantos atributos que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, o primeiro atributo, Carla, que a palavra vai nos mostrar, é o atributo da criatividade. O primeiro versículo da Bíblia vai mostrar para nós que Deus é criador, que Deus criou, e isso não é pouca coisa. Esse atributo de Deus é um atributo poderosíssimo, o atributo de criar, de trazer à existência aquilo que não existe. Isso não é pouca coisa. Quando a gente olha para esse texto, especialmente da criação, nós vemos que Deus está diante de um cenário caótico. Quando a gente vai estudar o texto hebraico de Gênesis capítulo número 1, nós vemos que, especialmente o versículo número 2, vai nos mostrar que ali está sendo apresentado, Rogério, um cenário de caos, um cenário caótico. A palavra que na nossa Bíblia, na língua portuguesa, é traduzida por trevas, ela também pode ser traduzida por caos. Havia caos sobre o cosmos, era tudo puro caos. Você pode repetir isso comigo, que essa palavra é importante? Diga assim: era tudo puro caos. O caos mostra para nós coisas desordenadas. Onde há caos, não há vida. Onde há caos, não há desenvolvimento daquilo que precisamos para viver. Onde há caos, não existe sombras de esperança. Caos trazem para nós coisas fora do lugar. Quando o Senhor nos revela na sua palavra, no livro de Gênesis, capítulo número 1, sobre o início de todas as coisas, Ele nos mostra que a criatividade de Deus é o poder de trazer ordem ao caos. Quando o Senhor exerce o seu poder criativo sobre o caos, a ordem vem à existência.
Isso é importante na mensagem dessa manhã. Isso é importante. O poder criativo de Deus se manifesta na palavra. Olha que coisa poderosa. William, o texto não vai mostrar que Deus fez toda uma engenharia, né? Fez uma série de esforços ali. A palavra vai dizer que Deus falou. Deus declarou: haja luz, e houve luz. A palavra vai dizer que com a palavra que sai da boca de Deus, o caos perde o seu poder. O caos é destronado. A partir da palavra poderosa de Deus, Walter, o caos perde o seu espaço. O caos bate em retirada. Deus, com o seu poder criativo, lança fora todo o caos que havia sobre o cosmos. A palavra nos mostra que a terra não tinha vida. A ação criativa de Deus manifesta poder. Deus tem poder pela palavra de trazer à existência o que ainda não existe. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Nesse primeiro ponto da mensagem, eu vou repetir para você várias vezes isso, porque no final você vai ver que isso aqui se encaixa perfeitamente com a nossa conclusão. Precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento que coloca a criatividade dele em ação. Quando o caos é destronado, as coisas começam a aparecer. Quando o caos é destronado, as coisas começam a entrar no seu devido eixo, no seu devido lugar. E aquilo que era caótico, aquilo que era trevas, aquilo que era sem forma e vazia, vem comigo no versículo 31. Versículo 31, a palavra vai dizer para nós: Deus viu tudo o que havia feito, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, muito bom. O caos dá lugar a algo muito bom. Eu vou repetir: o caos dá lugar a algo que é muito bom. O que está no meio dessas duas coisas, caos e muito bom? Criatividade de Deus. Está entendendo isso, amém? Entre o caos e o muito bom está a criatividade de Deus. Para fechar esse primeiro ponto, então, repete comigo mais uma vez: meu Deus é um Deus criativo. Vamos para o segundo ponto da mensagem? Segundo ponto da mensagem, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais isso. Segundo ponto da mensagem: a pessoa criativa. A pessoa criativa. Eu quero falar aqui com você 3 coisas que uma pessoa criativa é e tem na sua vida. Primeira coisa que a gente pode aprender sobre uma pessoa criativa é que a pessoa criativa é, por essência, uma pessoa inconformada. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa criativa é uma pessoa que não se conforma com as coisas do jeito que ela está. Uma pessoa criativa, ela vê um problema, ela vê uma coisa fora do lugar, e Ana, ela não se dá por satisfeita com as coisas daquele jeito. Uma pessoa criativa, a mente dela, Camille, está trabalhando o tempo inteiro. A cabeça dela está aqui, ó. Ela está olhando as coisas, e ela está olhando e ela pensa assim: poxa, isso aqui poderia estar de tal jeito, isso daqui poderia estar de um outro jeito. Cara, isso daqui que está bagunçado, se fizer tal coisa, pode melhorar. Uma pessoa criativa é uma pessoa inquieta, é uma pessoa inconformada. E aí eu lembro da palavra que diz em Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer o que para nós? Não vos conformeis com esse mundo. A palavra traz para nós um princípio ali, irmã Elza, que nós precisamos ser inconformados. Precisamos ser inconformados com as coisas como estão diante de nós. E aí eu pergunto, na sua vida, tem coisa que pode melhorar, sim ou não? Tem coisa que pode ser melhor. Quando a gente olha para o ministério que nós exercemos, tem coisa que pode melhorar, sim ou não? Sim.
Quando a gente olha para a célula que lideramos ou participamos, tem coisa que pode melhorar? Pode. A igreja pode melhorar? Pode. Meu trabalho pode melhorar? Pode. Uma pessoa criativa é uma pessoa inconformada. Porque quando não somos criativos, quando não exercemos esse pensamento criativo, essa vocação criativa, a gente olha para as coisas e a gente não consegue enxergar possibilidade para além delas. É assim, pronto e acabou. É assim, Márcio, porque sempre fizeram assim. É assim, porque há anos é assim. É assim, porque todo mundo faz desse jeito. Todo mundo se acostumou desse jeito. Há anos minha família se acostumou desse jeito. Mas a pessoa criativa, ela olha além daquilo que está no presente momento. Ela é inconformada. Ela é inconformada porque ela sabe, pode ser melhor. Ela sabe, tem vida para além disso daqui. Deus está nos chamando a ter um olhar para as coisas além do jeito que está. Se Deus já está falando com você, vai pegando essas palavras e guardando no teu coração. Diante de um problema, ela não aceita aquilo como palavra final. Ela não aceita. Ela não aceita. Imagine a Carla. Eu não sei como que funciona na escola, mas eu acho que deva funcionar assim. Carla, você dá aula para que série mesmo? 5º ano. Então, eu fico imaginando a Carla no final do ano. Se eu tiver errado, você finge que é assim, tá bom? Eu fico imaginando, brincadeira, eu fico imaginando a Carla no final do ano, olhando para a turma do 4º ano, pensando assim, deixa eu ver o que vem aí para o ano que vem. O que será que vem aí? E aí conversa com a professora do 4º ano. E aí, de repente, a professora do 4º ano vira e fala assim, Carla, essa turma só Jesus na causa, misericórdia. Carla, essa turma tem um aluno que, meu Deus do céu, é o furacão. Carla, olha o que você vai pegar no que vem. Graças a Deus eu estou passando para você, eu não aguento mais. E aí, a Carla vai vendo aquela realidade. E aí, se a Carla tem um pensamento conformista com aquilo, ela já assume a derrota do que vai vir amanhã. Misericórdia, ano que vem vai ser brabo. Misericórdia, ano que vem vai ser horrível. Ano que vem vai ser tenso. E aí olha os alunos que estão indo e pensa, meu Deus, meus alunos são maravilhosos. E ano que vem eu vou pegar os alunos dessa sala aqui agora. Só que quando somos inconformados, nós olhamos para aquilo que vem até nós, nós olhamos para a realidade que chega até nós, e nosso pensamento, a nossa mentalidade é, Deus pode mudar isso aqui, pode ser diferente. Não é porque está assim até agora que vai continuar assim para sempre. A pessoa criativa já começa diante de Deus a pensar, Senhor, o que pode ser feito diante dessa situação? Essa turma que vem é caótica, o meu trabalho está caótico, a minha família está caótica, mas Deus me dá a capacidade de trazer uma palavra que traz ordem ao caos, que muda essa situação. Ela vê o que todos veem, mas pensa o que ninguém pensa. Olhando para aquela realidade, o que todo mundo olha, declara, isso aqui é horrível, isso daqui é ruim, isso aqui é mal, sempre foi assim, sempre será assim. Mas quem vive a criatividade de Deus, quem carrega a essência criativa do Criador, quem entende que reproduz esse atributo de Deus em sua vida, tem poder para declarar, eu estou vendo o que todo mundo está vendo, mas Deus está me trazendo a revelação, o que ninguém ainda viu. O criativo não é produto do meio. O criativo não se conforma com o que todo mundo está vendo e que todo mundo está falando. Ser criativo é ver o que todos veem, mas pensar o que ninguém pensou. Quer ver como nosso Deus é criativo? Jesus e a multidão. Jesus está ali pregando no monte, e aí os discípulos chegam para ele e falam o quê? Mestre, dispersa essa galera, está ficando tarde. Eles precisam ir embora comer. E aí, Fernanda,
todos eles declaram para Jesus uma mesma ideia. Está na hora de liberar todo mundo, porque eles estão com fome e precisam ir para casa comer. Conceição, todo mundo viu a mesma coisa. Todo mundo viu uma multidão, todo mundo viu que estava escurecendo, todo mundo viu que estava ali passando o tempo, eles precisavam comer. Eu vou fazer isso mais uma vez com você hoje, eu vou te alugar aqui. Repete comigo, diga assim: todo mundo viu a mesma coisa. Todo mundo viu a mesma coisa. Jesus viu também. Só que qual é a palavra de Jesus para os discípulos? Alimentem essa multidão vocês. Ele tem uma revelação que ninguém teve. Ele tem um pensamento que ninguém teve. Ele tem uma direção que ninguém teve. Primeira vista, o que isso soa? Loucura. E aí chegam os discípulos e falam: mestre, onde a gente vai arrumar dinheiro para alimentar essa galera toda? Uma ironia, uma palavra irônica. Jesus, está doido? Tem como alimentar esse povo, não? São milhares de pessoas. Só que quando nós carregamos o caráter criativo de Deus, nós vemos o que todo mundo vê, mas pensamos o que ninguém pensou. Nós temos uma visão diferente, nós temos uma visão direcionada pelo que Deus pode realizar. Resultado, a multidão foi alimentada, porque Jesus viu ali uma possibilidade, Jesus viu ali uma porta aberta para que o nome do Senhor fosse glorificado através daquele milagre, através da operação de algo que ninguém imaginava que seria possível. A pessoa criativa é inconformada. Uma outra coisa sobre a pessoa criativa é que a pessoa criativa não perde tempo se lamentando diante do problema. A pessoa criativa não perde tempo se lamentando diante do problema. Coisa mais chata é a gente estar diante de uma situação, diante de um desafio, diante de algo que precisa ser mudado, e tudo que a gente tem no nosso entorno é lamento, é ou não é verdade? Você que já teve aí o carro quebrado na estrada alguma vez, tudo que você não quer é alguém reclamando na sua cabeça, né? Poxa vida, o carro quebrou. Ah, por que esse carro quebrou agora? Ah, por que isso daqui deu ruim? Porque a gente quer resolver o problema, a gente não tem tempo para ficar lamentando, é ou não é verdade? A gente não tem tempo para ficar lamentando. A pessoa criativa não perde tempo se lamentando, porque ela está olhando atentamente, ela está focada em ver como aquilo pode ser mudado. Ela está observando como que esse caos pode ser consertado, como que isso pode ser colocado no seu devido lugar. Ela não perde tempo, porque não tem tempo a perder. A pessoa criativa entende que o tempo passa e passa rápido. O tempo passa e passa rápido, as oportunidades passam e nós muitas vezes não teremos oportunidade de viver aquilo de novo. Se Deus permitiu que esse problema chegasse até mim, é porque há um propósito de Deus para virar a chave desse problema através da minha vida. A pessoa criativa tem essa visão muito esclarecida em sua mente. A pessoa criativa, ela não perde tempo reclamando do caos que está diante dela. Ela já começa a se mover: Senhor, como que eu posso ser resposta nisso daqui? Como que o Senhor pode me usar nisso daqui? Ela não perde tempo. A pessoa criativa não perde tempo. E uma terceira coisa sobre a pessoa criativa é que ela levanta e leva outros a sonharem junto com ela. A pessoa criativa é inspiradora. Como é bom andar do lado de alguém que é criativo. Como é bom andar do lado de alguém que é fora da caixinha, como a gente declara aí, né? Que tem uma visão além. Como é bom andar com pessoas que são visionárias, porque elas inspiram. Pessoas visionárias são inspiradoras. De repente você traz uma causa, você traz uma situação, e aí você vem se lamentando, e aí, Odalé, você chega e pensa assim: ó, isso aqui já era, poxa vida, quem dera, Mateus, isso aqui fosse diferente, olha só, está tudo perdido. E aí a pessoa que tem a visão, a pessoa que tem uma visão de Deus, a pessoa que tem a sabedoria, ela vai olhar para aquilo e fala assim: mas você já pensou em fazer de tal jeito? Aí a cabeça explode, né? As ideias vêm.
Como é bom, Duda, alguém chega para a gente e fala o que a gente não tinha nem enxergado. E aí a pessoa dá uma palavra, aquela palavra abre todos os horizontes. Porque o caos perdeu o seu poder. Você está entendendo isso? O caos perdeu o seu poder. É muito bom a gente estar do lado de pessoas assim. E eu quero te levar a pensar uma outra coisa. Já pensou em ser você essa pessoa? Já pensou em ser você essa pessoa que com uma palavra inspirada pelo Senhor aponta caminhos para pessoas que não estão enxergando caminhos? Amados, nós não fomos levantados para reclamar das coisas, amém? Você crê nisso? Nós somos levantados para apontar direção. Nós somos testemunhas, não somos lamentadores. Você sabia que em Jerusalém, nos tempos de Jesus, existia uma profissão que era chamada de lamentadores? Você sabia dessa? Eram pessoas que literalmente eram contratadas, Edgar, para chorar em velório. Existia isso. Um corpo está sendo velado. Você chamava pessoas para ir até a casa para chorar com você. Tocavam flauta e lamentavam, os lamentadores. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, o texto nos mostra que os lamentadores estavam ali. O povo das flautas estavam ali. Jesus chega e fala: retirem-se todos, retirem-se todos. Os lamentadores, eles só veem o cadáver. Os lamentadores só veem o que já está caótico. O lamentador vê o caos, pega a sua flautinha, começa a tocar e começa a lamentar. Poxa vida, era tão jovem. Poxa vida, tinha um futuro tão grande pela frente. Poxa vida, antes era de tal jeito. Poxa vida, no começo era muito bom. Poxa vida, e o lamentador é aquele que só se lamenta e toca a sua flauta. Só que Jesus nos chamou para ser testemunhas. A testemunha é alguém que levanta a sua voz e aponta um caminho. A testemunha é alguém que levanta a sua voz e diante do caos aponta para aquele que tem poder para trazer ordem ao caos. A testemunha é aquela que vê o caos e entende: o caos não é o ponto final. O caos é o parágrafo de Deus. Eu amo essa frase. O caos é o parágrafo de Deus. Para o lamentador, o caos é o ponto final. Acabou. Flauta, lamento e choro. Para a testemunha, o caos é o parágrafo para uma nova história ser escrita. E o criativo é uma testemunha. O criativo é alguém inspirador. E eu quero entrar agora com você no terceiro ponto da mensagem, trazer tudo isso para a nossa vida agora em termos muito práticos. Terceiro ponto dessa mensagem: Deus compartilha esse atributo conosco. Terceiro ponto dessa mensagem: Deus compartilha esse atributo conosco. Vamos voltar para Gênesis 1? Volta comigo lá. Gênesis capítulo 1, versículo número 1, vamos lá? Vamos ler juntos aqui na tela, vamos lá? No 3. 1, 2, 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 31. 31 para a gente poder finalizar. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Deus compartilha esse poder com a gente. Deus compartilha esse poder com a gente. Deixa eu dar uma instrução aqui doutrinária para nós. Quando a gente vai falar de atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Deus tem atributos incomunicáveis de Deus. Onipresença, ninguém aqui é onipresente. Deus não compartilha isso com ninguém. Onisciência, ninguém aqui sabe de todas as coisas. Ou seja, atributo incomunicável é o atributo que Deus tem, mas que Ele não divide com ninguém. Atributo comunicável é o atributo que Deus tem e que Ele compartilha com a gente, que Ele ministra sobre nós. Amor é um atributo de Deus, Ele ministra sobre nós. Sabedoria é um atributo de Deus, Ele ministra sobre nós.
criatividade é um atributo de Deus que Ele ministra também sobre nós. O atributo da criatividade é compartilhado por Deus conosco. Deus divide isso com a gente. O atributo da criatividade, como a gente viu até agora, tem o poder de, diante do caos, trazer ordem, trazer vida. Trazer ordem, trazer vida. E quando a gente vive isso nas coisas corriqueiras da nossa vida, irmãos, é transformador. Você pode perceber que as fases da nossa vida que nós mais somos criativos são as fases das grandes conquistas, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Quando a gente está diante de um desafio que a gente quer conquistar, a gente tem que ser criativo. Eu lembro que quando eu comecei a falar com a Natane, eu olhei e falei, eu tenho que ganhar esse desafio aí, eu tenho que ganhar esse coraçãozinho. E aí começa o plano, William, onde eu levo essa mulher? Onde eu levo ela? E aí começo a pensar nas coisas, levo no shopping, levo no parque, o que eu faço? Dinheiro não tem, misericórdia, o que a gente faz? Criatividade. E aí, amados, quando a gente tem limitação aí, que a gente tem que ser mais criativo ainda, né? Vamos no parque dar uma volta, gasta menos, leva para ver as árvores, as flores, aí tem que ser criativo dobrado, tem que ser criativo dobrado. Não tem dinheiro para ir no Outback, vamos usar a criatividade aqui. Criatividade abre portas. Casei, olha que glória aí, coisa maravilhosa. Criatividade nos leva a romper barreiras. Só que, sabe uma coisa triste que às vezes a gente acaba constatando? É que parece que com o passar do tempo, na medida que a gente vai crescendo na nossa vida, parece que a gente vai desprezando a criatividade. Já parou para pensar que você foi formado para ser criativo? O que uma criança faz? Ela brinca. E é engraçado, quem tem filho pequeno ou já teve, sabe como é? Você compra um brinquedo para a criança, você dá o brinquedo para ela. Ela abre o brinquedo, ela tira da caixa, ela vai brincar com o quê? Com a caixa. É impressionante. Você dá brinquedo para a criança, tem lá os brinquedinhos na casa lá. O que ela quer brincar? Com a colher, com a garrafa. Ela quer brincar com o que não é brinquedo. Ela quer ir na gaveta, pegar as colheres e fazer de baqueta no sofá. Não adianta, porque a criança está manifestando ali uma questão que nós fomos formados para ser criativos. Criança é criativa. E nós fomos criados para ser criativos. Só que parece que, na medida, Camille, que a nossa vida vai avançando, a gente tem uma tendência a largar a criatividade de lado. Vamos pegar o exemplo aqui de casamento. Quando a pessoa está na fase de conquistar a amada ou o amado, é criativo demais. Como eu falei, pensa em coisa que dá para fazer, pensa em programação diferente, passeio legal, conversa legal. Poxa, eu tenho que ter conversa boa com essa pessoa, eu tenho que desenvolver criatividade. Começou a namorar, criatividade para aproveitar aqueles momentos. Eu lembro que uma vez, eu e a Natane fomos dar um passeio lá em São Paulo, não tinha carro, naquela época não tinha Uber, e a gente foi no Parque do Ibirapuera, era de um lado da cidade. E aí a gente estava lá no parque, andando de bicicleta, e aí do nada, foi anoitecendo, a gente tinha duas opções, ou vai embora para casa, ou usa a criatividade para aproveitar um pouquinho mais o tempo, porque o parque ia fechar. Vai eu e a Natane para o outro lado da cidade, vamos lá para Santo André, vamos no shopping dar uma volta. É um passeio que a gente lembra até hoje, aquilo marcou a nossa vida. A gente olhou uma situação ali e viu uma possibilidade criativa para continuar tendo um tempo de qualidade. Só que às vezes a tendência é quando casa, quando alcança uma determinada conquista, chega na vaga de emprego, alcança a vaga, a gente tende a se acomodar, a gente tende a parar e aceitar as coisas como elas são. Ah não, se tem dinheiro, a gente faz, se não tem, não faz. Ah não, agora eu estou contratado, eu faço o que todo mundo está fazendo. Eu faço, quando a gente está na entrevista de emprego, até inglês a gente fala que fala, misericórdia. Quando está na entrevista de emprego, eu sei falar inglês, eu sou criativo, eu sou compromissado, interessado, eu faço hora extra, contratou, aí, né, Márcia, a coisa vira completamente, né?
aí a gente vai deixando aquela criatividade toda de lado, aquela visão toda de lado, e a gente paralisa. E aí eu quero trazer para coisa bem prática, para a gente poder finalizar, e dizer para você uma coisa: quando nós temos um caos na família, quando nós temos um caos no casamento, quando nós temos um caos no relacionamento com os nossos filhos, quando nós temos um caos no ambiente familiar, seja ele qual for, você já parou para pensar que uma ação criativa, inspirada no temor de Deus, pode trazer restauração para aquilo que está morrendo? Você já parou para pensar que esse atributo que Deus compartilha com você pode ser usado para trazer vida para aquilo que a vida está se perdendo? Para trazer ordem para aquilo que o caos está tomando conta? Pastor, minha esposa e eu não estamos mais nos dando tão bem quando era antigamente. Pastor, o meu filho está se afastando de mim. Pastor, minha prima, meu primo, sei lá, meu pai, minha mãe. Irmãos, entenda uma coisa: Deus é criativo, nos criou criativos e quer nos usar com criatividade. Diante das situações, não se acomode. Olha para o que está todo mundo vendo e pensa o que ninguém pensou. Pensa em possibilidades além daquilo que é o senso comum, daquilo que todo mundo está pensando que é o que dá para fazer. Vai dar um passeio inesperado, vai tomar uma atitude inesperada. Pega o teu filho para passear, pega a tua esposa para passear, toma uma atitude que ninguém pensou em ter e que nem a outra pessoa está esperando você ter também. Você está entendendo isso, amém? Quando nós estamos diante de um problema, tudo que a outra pessoa às vezes espera é que a gente vai chegar com hostilidade. Só que você já parou para pensar que chegar de uma maneira criativa pode quebrar o jugo? Você chega para a pessoa e fala assim: fulano, vem cá, você quer fazer um propósito de oração comigo? A pessoa vai tomar até um susto. Fala: o que é isso? Você não está bravo comigo? Por quê? Porque não espera. Só que o discípulo de Jesus tem uma visão além, e ele quebra o jugo. Como assim eu não estava esperando? Pois é, eu estou vendo o que todo mundo está vendo, mas eu estou pensando o que ninguém pensou. Vamos orar junto? Ô fulano, vamos tomar um café junto? A pessoa vai tomar um susto. Por quê? Não esperava. A criatividade surpreende. Não aceite o caos que está diante de você, meu irmão e minha irmã. Não aceite o caos. Eu fico sem voz nessa manhã, mas eu não deixo de falar para você essa verdade. Deus não nos chamou para ser derrotados. Deus não nos chamou para sermos lamentadores. Deus nos chamou para ser homens e mulheres que traz vida ao caos que se instalou. Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa unção. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, mas o versículo 31 é onde nós queremos chegar. Queremos passar por todas essas coisas, olhar para tudo que foi gerado e declarar: é muito bom, meu casamento é restaurado, meus filhos restaurados, minha família restaurada, meu trabalho restaurado, minha vida ministerial restaurada, tudo restaurado. Deus te deu capacidade de olhar além do problema. Criatividade é isso. Criatividade é isso. É olhar além do problema. É olhar além do que está fora do lugar. Hoje à noite eu vou pregar o texto de Marcos 2, dos amigos do homem paralítico. Você quer um exemplo de criatividade do que é aquilo ali? Eles estão ali e eles ficam sabendo que Jesus está ali em Cafarnaum, está em casa. E aí aqueles homens pensam o quê? O amigo está paralítico, caos estava ali. Todo mundo via o quê? Paralisia. O que todo mundo pensava? Coitado, não anda mais. Coitado, vai ficar dependendo dos outros a vida inteira. Só que o que aqueles 4 amigos viram? Ele pode ser curado. Jesus está na casa, Jesus está na cidade, Jesus está em Cafarnaum. Essa visão foi o quê? Eles pensaram o que ninguém pensou. Leva o homem para casa. E aí, Márcio, eles chegam lá. O que eles encontram? A casa está lotada. Não dá para entrar. O que todo mundo olharia e falaria? Irmã Elza, vamos embora. Não vai dar. Tentamos. O que todo mundo está vendo ali? Um fracasso. A gente tentou, não conseguiu. Só que aqueles homens estavam debaixo dessa criatividade de Deus. E eles pensaram: está lotado, não dá para entrar. Como que a gente faz para entrar nessa casa que a gente vai entrar? Gente, isso aqui é maravilhoso.
Eles sobem, levam o homem lá para cima do telhado, abre o telhado e desce o rapaz. E o resto eu falo hoje à noite, senão eu vou pregar aqui agora. A questão toda é a seguinte, para finalizar essa palavra então. Deus é criativo. Pessoas criativas são inconformadas. E é isso que Deus quer nos transformar, porque Ele compartilha isso com a gente. Não se conforma não. Pastor, eu estou tentando mudar isso aqui há anos. Continue orando, continue crendo. Continue acreditando que Deus pode fazer. Você não foi levantado para se conformar. Mas pastor, e se não mudar? Glória a Deus, tua parte você fez. Glória a Deus, você tentou. Glória a Deus, você usou o atributo que Deus te deu. Mas não deixe de lado essa criatividade do alto. Deus é criador. E compartilhe isso conosco. Nós temos condições de criar coisas novas. A gente teve uma reunião aqui de professores antes do culto começar. E como eu vi criatividade nessa mesa, né, Rogério? Né, Carla, né, Ana? Como teve criatividade nessa mesa. Pensando em possibilidades. Às vezes, amados, a gente vê lugares, aqui no Rio, no Brasil, isso não acontece, mas lá do outro lado do mundo, às vezes nas igrejas as pessoas veem uma determinada situação, um determinado quadro, e aí pensa assim, poxa, aqui ninguém faz isso, não vai dar certo. Não, a gente não aceita não, vamos fundo. Vamos continuar melhorando, vamos continuar trabalhando, porque se não tem, vai ter, em nome de Jesus. Se ainda não existe, vai existir em nome de Jesus, porque a Camila e Deus deu autoridade para nós. Liderança, não aceite como derrota nada no seu ministério em nome de Jesus. Creia que Deus pode fazer, e ora pedindo ao Senhor. Talvez você nunca tenha feito essa oração na tua vida. Começa a fazer a partir de hoje. Senhor, me dá criatividade para ver o que todo mundo está vendo, mas pensar o que ninguém pensou em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. A criatividade traz beleza à vida que Deus nos deu. Traga beleza para a tua vida. Não aceite o quadro em escala de cinza, não. Traga cor a esse quadro da sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar?